Como era costume naquela família, todas as noites após rezarem o Santo Terço, o pai de família lia um trechinho do Evangelho e tentava explicar ali mesmo com as suas limitações. Então, naquela noite, o pai de família leu o texto que está em Marcos 3, onde explica que Jesus escolheu os 12 apóstolos, afirma que escolheu quem ele quis e no final ele diz que escolheu Judas quem o traiu. Então o menino falou: pai, mas se Jesus sabia que Judas o ia trair, por que escolheu? Então o pai falou: amanhã eu vou te mostrar isso na prática. E de fato, chegando numa usina hidrelétrica, o menino ficou encantado com a altura que a água caía. Então, o pai de família falou: sabe aquela energia que nós temos lá em casa? Nós a temos por causa da queda da água que ela cai. Mas veja, se nós jogarmos uma pedra lá embaixo, ela vai ficar parada ali para sempre. Mas a água não para. Se nós nos arrependermos na nossa queda, nós vamos nos levantar cada vez mais santos. É assim que se constrói a santidade. É assim que se constrói a santidade. Nesse livro, A Arte de Aproveitar Bem as Próprias Faltas, Joseph Tissot, ele parafraseia vários textos de São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales diz que se o pecado não fosse pecado, veja, nós não devemos desejar o pecado, mas se o pecado não ofendesse a Deus, ele queria pecar todos os dias. Porque o pecado humilha. O pecado humilha, faz a gente se arrepender. Mas ele fala que tem dois tipos de arrependimento. Um é o arrependimento, eu estou arrependido porque eu cometi essa, não é nem pecado, essa gafe, e isso vai arranhar a minha imagem. Mas o verdadeiro arrependimento é aquele que me joga no chão, que eu sei que eu não poderia ofender um Deus tão bom. E aí eu levanto, né? Eu levanto novamente. Porque o segredo do santo não é aquele que não cai, mas é aquele que não permanece caído. É aquele que se levanta. É a diferença, por exemplo, de Pedro e Judas. Judas foi com uma pedra, caiu e ficou lá no fundo do lago. Pedro não. Pedro caiu, chorou rios de lágrimas, mas se levantou, teve coragem. Então a queda, ela é necessária para nós. Para nós aprendermos que nós não somos santos. Muitos de nós, muitas vezes, já foram cometidos pela soberba do angelismo. A gente acha que já é anjo. Nós não somos. Nós vamos cair até 5 minutos depois da morte. Mas o porquê que Jesus escolheu, então, Judas? Porque Jesus me escolheu também. Você já pensou se Judas não tivesse caído, se Pedro fosse um cara santo, assim, de sétima morada, caminhando no meio do povo, assim como os fariseus faziam entender que eram aqueles santos de sétima morada, externamente. Jesus sabe que nós temos, digamos assim, esse pecado original vai nos fazer cair muitas vezes, mas Jesus confia em nós para que nós nos levantemos. Porque a água cai, gera energia, e aí depois ela arrependida, ela vai correr e vai evaporar novamente, vai encher os mananciais novamente, vai cair novamente, e é assim. Até 5 minutos depois da morte nós vamos cair. Mas o importante nem é não cair. O importante é nos levantar todas as vezes. São Francisco de Sales aqui, nesse livro, ele combate dois perigos espirituais. O orgulho espiritual de achar que, assim, se a pessoa não cair, ela acha que já é santa, que ela não precisa da graça de Deus, que ela pode confiar em si mesma. Esse é das grandes ciladas do demônio. E a outra cilada é de que quando a gente cai, a gente fazer como fazer como Judas, ou fazer com a pedra, permanecer lá. O conselho que ele nos dá nesse livro é: caiu, levanta imediatamente, se humilha na presença de Deus. Foi para isso que Jesus escolheu Judas, permitiu Judas. E veja, Jesus sabia que Judas ia se perder, Jesus viu o fim da vida de Judas? Não. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele se priva de saber o fim da nossa vida, porque ele quer investir em nós o tempo todo, confiar em nós o tempo todo. Ele sabe que nós vamos cair, mas ele tem a esperança de que nós nos levantemos. Por isso ele escolheu pessoas turronas como Pedro, traidores como Judas, para que nós também nos encaixando nisso daí, que nós somos isso daí também,
nós possamos fazer parte dessa igreja e nos levantar cada vez que caímos. Deus te abençoe. Se levante.